Imagine um vilarejo medieval, onde o cheiro de esterco se mistura ao pão recém-assado, e o som de galinhas cacarejando ecoa entre risadas e brigas. Um casamento está para acontecer, e não é nada como os contos de fada que você conhece. Aqui, não há vestidos brancos ou salões brilhantes, apenas lama, alê e uma comunidade que transforma o caos em celebração. Vamos mergulhar na vida de Aldrich e Hadit, um casal camponês cuja união revela a essência crua e vibrante da Idade Média. Acomode-se confortavelmente, diminua as luzes e prepare-se para uma história que parece distante, mas é incrivelmente humana. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e compartilhe suas próprias histórias de celebrações inesquecíveis. O sol mal despontava no horizonte, tingindo o céu de um laranja tímido, quando o vilarejo de Wulfon acordou, com um burburinho diferente. Não havia sinos tocando ou arautos anunciando, mas a notícia já corria como fogo em palha seca. Aldrich, o filho mais velho do ferreiro, ia se casar com Hadit, a moça de cabelos castanhos que cuidava das galinhas da viúva Hilda. Não havia convites escritos, nem pergaminhos selados. A fofoca era o convite, espalhada por tias intrometidas, crianças correndo entre as casas de taipa e velhos que se reuniam ao redor do poço. Se você estava vivo e respirando em Wulfon, sua presença era esperada. Recusar, impensável. 8. O padre Godric, que passava mais tempo rezando pelas ovelhas do que pelas almas, só soube do evento quando uma criança gritou a novidade, enquanto ele varria o pátio da igrejinha. Aldrich, um rapaz de ombros largos e mãos calejadas de martelar ferro, não era de muitas palavras. Tinha 22 anos, uma idade avançada para um camponês ainda solteiro, e a vila já sussurrava que ele demorara demais. Hadit, com 19 anos, era conhecida por sua risada fácil e por sua habilidade de negociar ovos no mercado, com a astúcia de um mercador. Os dois se conheciam desde crianças, quando corriam pelos campos, atirando nabos um no outro e rindo até cair. O amor deles não nasceu de poesias ou olhares furtivos sob a luz da lua, mas de uma amizade forjada na dureza da vida camponesa. Quando Aldrich finalmente pediu a mão de Hadit, foi com um pão de cevada embrulhado em pano e um murmúrio desajeitado. Você quer dividir isso comigo? Não só o pão, mas tudo. A vila inteira parecia pulsar com a notícia. As mulheres se reuniam em grupos, tricotando boatos enquanto descascavam nabos. Hadit vai usar o vestido azul da mãe dela, aquele com menos remendos, dizia uma. Aldrich tomou banho na semana passada. Ouvi dizer, ria outra. Os homens, enquanto consertavam cercas ou afiavam ferramentas, trocavam apostas. Quantos copos de alho seriam derramados antes que alguém começasse uma briga? 3, 5. No fundo, todos sabiam que o casamento seria mais do que uma união entre dois jovens. Era a chance de comer, beber e esquecer, por um dia, a fome que rondava as despensas e o frio que se aproximava com o outono. O local escolhido para a cerimônia não era exatamente romântico. A igrejinha de pedra, com seu telhado meio desabado, ficava ao lado de um curral onde porcos grunhiam e galinhas ciscavam. O padre Godric insistia que o espaço era sagrado o suficiente, desde que ninguém pisasse nos túmulos antigos que margeavam o terreno. A lama, inevitável após uma chuva recente, seria um convidado tão presente quanto qualquer outro. Hadit, prática como era, já havia avisado as amigas que não se importava com o local, desde que tenha menos de 5 porcos por perto. Está bom para mim, brincou, enquanto trançava os cabelos com uma fita de lã que herdara da avó. A preparação para o casamento era um esforço coletivo. As mulheres da vila se reuniram na casa da viúva Hilda, amassando farinha para pães e cozinhando caldeirões de ensopado com nabos, cevada e, com sorte, alguns pedaços de carne de coelho que o caçador local havia trazido. A bebida, claro, era o coração da festa. O alê, fermentado em barris de madeira, tinha um gosto duvidoso e uma reputação pior ainda, mais confiável que a água do riacho, dizia o velho Wulfric, que jurava ter visto um sapo boiando no poço da vila na semana passada. A bebida era armazenada em jarros de cerâmica, alguns tão antigos que já haviam circulado por dezenas de casamentos, batizados e até funerais. Cada jarro carregava arranhões e histórias, como se fosse um membro da comunidade. Enquanto isso, Aldrich passava o dia na forja do pai, martelando ferro com mais força do que o necessário. Não era nervosismo, ele dizia a si mesmo, mas a ideia de ser o centro das atenções o deixava inquieto. Seu pai,
um homem de barba grisalha e poucas palavras, apenas riu e lhe entregou um par de botas velhas, mas limpas. Use isso, rapaz. Pelo menos seus pés não vão afundar na lama. Aldrich assentiu, embora soubesse que as botas não fariam milagre contra o cheiro de esterco que impregnava tudo. Hadit, por sua vez, estava na casa da viúva Hilda, cercada por mulheres que riam e contavam histórias. Sua mãe, já falecida, havia deixado um vestido azul de linho, cuidadosamente guardado em um baú. Não era branco. Branco era para os ricos, que podiam se dar ao luxo de tingir tecidos sem medo de sujá-los. O vestido de Hadit tinha remendos nas mangas, mas era o mais bonito que ela possuía. Enquanto o ajustava a viúva Hilda, com seus olhos semicerrados, murmurou: "Você vai parecer uma rainha, menina. Ou pelo menos uma rainha que não tem medo de galinhas." As mulheres explodiram em risadas, e Hadit sentiu o coração leve. Apesar da ansiedade que crescia, a vila inteira parecia se mover em torno do casamento. Crianças corriam pelos caminhos, gritando e atirando gravetos, enquanto os mais velhos resmungavam sobre o trabalho que estavam perdendo. Mas ninguém recusava a chance de uma festa. Era mais do que um casamento. Era um momento em que a comunidade, tão marcada pela luta diária, podia se reunir, comer, beber e rir. Até as galinhas pareciam sentir a energia, cacarejando mais alto, enquanto o dia avançava. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho, Aldrich e Hadit se encontraram brevemente nos arredores da vila. Ele segurava um martelo, ela, um cesto de ovos que seriam trocados por mais farinha. "Está pronta?" perguntou ele, a voz mais suave do que o usual. Edith sorriu, os olhos brilhando. "E você, ferreiro? Não vai fugir, vai?" El riu, um som raro e profundo, e balançou a cabeça. "Não com você me esperando." O dia do casamento estava chegando, e com ele, a promessa de caos. Risadas e algo que, para Aldrich e Hadit, parecia o começo de uma nova vida, mas como a vila, os receber, e o que o destino guardava para um casal tão comum, em um mundo tão imprevisível. O amanhecer do dia do casamento trouxe um céu cinzento, com nuvens pesadas que prometiam chuva, mas isso não abalava o espírito de Wulfan. O vilarejo já zumbia com atividade, como se cada habitante tivesse um papel não escrito na celebração. As mulheres carregavam cestos de pão e potes de ensopado para o terreno ao lado da igrejinha, enquanto os homens arrastavam bancos de madeira e fardos de feno para improvisar assentos. Crianças corriam em bandos, algumas segurando nabos que logo se tornariam projéteis, outras tentando roubar pedaços de pão dos cestos. O ar cheirava a terra molhada, fumaça de lenha e o leve azedo do alê que já começava a ser servido em canecos lascados. Hadit acordou antes do sol, com um coração batendo rápido. Na casa da viúva Hilda, o pequeno quarto de taipa estava abarrotado de mulheres que riam e falavam ao mesmo tempo. O vestido azul, agora esticado sobre uma mesa, parecia quase novo sob a luz fraca que entrava pela janela. A viúva Hilda, com dedos ágeis apesar da idade, ajustava as costuras enquanto contava histórias de casamentos passados. Minha irmã, Gadaiva, casou com um moleiro que esqueceu o nome dela durante os votos, disse, rindo até tossir. O padre nem corrigiu, só queria acabar logo para pegar o alê. Edith sorriu, mas suas mãos tremiam enquanto trançava os cabelos. Não era medo de Aldrich ou do casamento, mas da sensação de que, após aquele dia, ela deixaria de ser apenas a moça das galinhas para se tornar algo mais, uma esposa, uma parceira, uma peça central na teia da vila. Enquanto isso, Aldrich estava na forja, ajudando o pai a apagar as brasas. O calor do fogo contrastava com o frio úmido do lado de fora, e o cheiro de ferro quente grudava em sua pele. Seu irmão mais novo, Wulfstan, um garoto de 15 anos com um sorriso travesso, não parava de provocá-lo. Já pensou no que vai dizer, Aldrich, ou vai só grunhir como faz com as ovelhas? Aldrich deu um tapa leve na nuca do irmão, mas não conseguiu esconder um sorriso. Ele não era de grandes gestos, mas a ideia de Hadit esperando por ele na igrejinha fazia seu peito apertar de um jeito que não explicava. Seu pai, observando em silêncio, apenas colocou a mão em seu ombro. Faça ela rir, rapaz. Isso é mais importante que qualquer voto. A cerimônia estava marcada para o meio-dia, mas o conceito de horário era vago em Wulfan. As pessoas se reuniam quando o sol parecia certo, ou quando o cheiro de comida ficava irresistível. O terreno ao lado da igrejinha já estava lotado.
com camponeses de todas as idades misturados em um caos alegre. Não havia cadeiras suficientes, então muitos se sentavam em fardos de feno ou diretamente na grama úmida. Ou Padre Godrich, com sua túnica puída, e um olhar de quem preferia estar em outro lugar, tentava organizar a multidão, mas suas ordens eram ignoradas. Fiquem longe dos túmulos, pelo amor de Deus, gritava, enquanto uma criança passava correndo com uma galinha debaixo do braço. Hadith chegou acompanhada pela viúva Hilda e por duas primas, que carregavam cestos de flores silvestres colhidas no caminho. O vestido azul, embora simples, caía bem em seus ombros, e a fita de lã nos cabelos dava um toque de cor que a fazia se destacar na multidão cinzenta. Os sussurros começaram assim que ela apareceu. Olha só, parece uma dama, disse uma mulher. Dama coisa nenhuma, é a Hadith dos ovos, retrucou outra, rindo. Hadith fingiu não ouvir, mas seu rosto corou. Ela procurou Aldrich com os olhos e o encontrou perto do padre, com as botas velhas do pai e uma túnica que milagrosamente não tinha manchas de fuligem. Aldrich, por sua vez, parecia deslocado no centro da atenção. Sua túnica marrom era limpa, mas as mãos calejadas seguravam o cinto de couro com força, como se ele quisesse voltar correndo para a forja. Quando viu Hadith, porém, seus ombros relaxaram. Ela sorriu, e ele retribuiu. Um sorriso tímido que dizia mais do que qualquer palavra. A multidão percebeu e começou a gritar brincadeiras. Olha o ferreiro derretendo como ferro quente, gritou o véu Frick, o velho do poço, levantando um caneco de ale. A risada foi geral, e até o padre Godrich deu um maior sorriso antes de pigarrear para começar. A cerimônia em si foi breve e desajeitada. O padre, com sua voz rouca, recitou os votos em latim, que ninguém entendia, mas todos assentiam com seriedade. Aldrich e Hadith trocaram promessas simples, escritas por eles mesmos. Prometo te aquecer no inverno e dividir meu pão, disse Aldrich, a voz firme, mas baixa. Hadith, com um brilho travesso nos olhos, respondeu, prometo te fazer rir, não deixar as galinhas comerem nosso jantar. A multidão explodiu em aplausos e risadas, e até o padre pareceu aliviado por não ter que falar mais. Mas o verdadeiro coração do casamento não era a cerimônia, era a festa que veio depois. Mesas improvisadas foram montadas com tábuas e cavaletes, cobertas com pães, ensopados e jarras de ale. A comida não era farta, mas era suficiente para encher barrigas acostumadas à escassez. Um pedaço de carne de porco, doado por um fazendeiro que queria impressionar, foi recebido com gritos de alegria. Os pratos eram compartilhados, e não era raro ver um cão lambendo o mesmo caldeirão que os convidados. Ninguém se importava. Era um dia de abundância, mesmo que modesta. As crianças, como era de costume, estavam em modo selvagem. Corim, entre as mesas, atirando cascas de nabo e subindo nos fardos de feno. Uma delas, uma menina de cabelos desgrenhados chamada Helgifu, conseguiu derrubar um jarro de ale, que se espatifou no chão. Em vez de broncas, a cena gerou risadas e mais ale sendo servido. Os adultos, já aquecidos pela bebida, começavam a cantar. Não havia músicos profissionais, mas um velho chamado Cuthbert pegou uma colher de madeira e começou a batucar em uma panela, enquanto outros gritavam canções que misturavam hinos religiosos com letras sobre vacas e cerveja. A dança veio em seguida, um caos de pés descalços pisando na lama e quedas que eram celebradas com mais risadas. Edith e Aldrich, agora oficialmente casados, estavam no centro da festa, mas não como reis em um trono. Eles riam, dançavam e bebiam junto com os outros. Hadith girava com as primas, o vestido azul balançando, enquanto Aldrich era puxado para uma roda de homens que tentavam ensinar um passo que ninguém entendia. O alê fluía como um rio, e com ele vinham as histórias. Ulrich, já no seu terceiro caneco, contava sobre o casamento de sua juventude, quando ele e a esposa dançaram até o sol nascer. Ela pisou no meu pé tantas vezes que fiquei mancando por uma semana, disse, rindo até engasgar. Mas nem tudo era harmonia. Em um canto da festa, dois jovens, embriagados pelo alê, começaram a discutir por causa de uma moça que dançava com ambos. Você olhou para ela primeiro, mas eu falei com ela antes, gritava. O outro respondeu com um empurrão, e em instantes, os dois estavam rolando na lama, sob os olhares divertidos da multidão. Hadith, vendo a confusão, apenas riu e puxou Aldrich para longe. Deixa eles resolverem. Hoje é nosso dia.
A noite avançava, e com ela, a festa ganhava um tom mais selvagem. O alê fazia sua mágica, soltando línguas e corações. Casais se formavam nos cantos escuros, e fofocas já começavam a surgir sobre quem foi visto com quem. Aldrich e Edith, exaustos de tanto dançar, sentaram-se em um fardo de feno, dividindo um caneco de ale. É assim que você imaginava? Perguntou ela, os olhos brilhando sob a luz do fogo. Aldrich pensou por um momento, então riu. Não, é melhor. Mas a noite ainda guardava surpresas, e o momento mais esperado e comentado do casamento estava por vir. O que aconteceria quando os noivos desaparecessem para consumar a união, e como a vila reagiria na manhã seguinte, quando a ressaca e as galinhas tomassem conta? A noite do casamento de Aldrich e Hadith avançava sob um céu agora salpicado de estrelas. As nuvens cinzentas do dia se dissipando como se o próprio tempo quisesse brindar a festa. O terreno ao lado da igrejinha de Wulfen estava envolto em uma cacofonia alegre e riçadas ruques, o tilintar de canecos de ale, o batuque improvisado de colheres em panelas e os gritos de crianças que ainda corriam, alheias ao cansaço. O fogo crepitava em uma fogueira central, lançando sombras dançantes sobre os rostos suados e sorridentes dos camponeses. O cheiro de ensopado, fumaça e terra molhada se misturava ao odor forte dos corpos que, apesar da ocasião, carregavam o peso de dias sem banho. Mas ninguém se importava. Era um casamento. E em Wulfen, isso significava esquecer as durezas da vida por algumas horas. Edith, sentada em um fardo de feno ao lado de Aldrich, segurava um caneco de ale, que já estava pela metade. Seu vestido azul, agora com uma mancha de lama na barra, balançava levemente enquanto ela batia o pé ao ritmo da música improvisada. Aldrich, com a túnica desabotoada no pescoço, parecia mais à vontade agora, o nervosismo da cerimônia substituído por um brilho quente nos olhos. Ele não era de beber muito, mas o terceiro caneco de Aliu deixava mais falante. E ele contava a Edith, em voz baixa, uma história de quando era criança e caiu em um chiqueiro, tentando impressionar os amigos. Passei uma semana cheirando a porco, disse, rindo. Hadith jogou a cabeça para trás, a risada ecoando, e deu um leve empurrão no ombro dele. E agora você cheira a porco e ferro. Melhorou muito, ferreiro. A festa, no entanto, não era só deles. A comunidade de Wulfen se apropriava do momento, transformando o casamento em uma celebração coletiva. As mesas, improvisadas com tábuas tortas, estavam cobertas de restos de pão, ossos de coelho e jarros de ale quase vazios. A viúva Hilda, agora com um lenço amarrado na cabeça para conter os cabelos grisalhos, circulava entre os convidados, oferecendo conselhos não solicitados e colhendo fofocas. Viu o jovem Edwin, com a filha do moleiro? Sussurrou ela para um grupo de mulheres, apontando com um queixo para um casal, que trocava olhares tímidos perto da fogueira. Se não acabarem casados até o próximo inverno, eu engulo um nabo inteiro. As mulheres riram, e a fofoca já se espalhava, tão rápida quanto o ale que passava de mão em mão. As crianças, incansáveis, haviam transformado a festa em seu próprio playground. Um grupo de meninos liderados por Wulfstan, o irmão de Aldrich, começou uma competição de quem conseguia atirar cascas de nabo mais longe. Uma delas acertou o padre Godric, que, surpreendentemente, apenas riu e balançou a cabeça, antes de voltar a conversar com um fazendeiro sobre o estado das ovelhas. Outras crianças, mais novas, escalavam os fardos de feno, algumas caindo e rindo, outras se escondendo para roubar pedaços de pão das mesas. Ninguém as controlava menos em Wulfen. Crianças soltas eram tão naturais quanto galinhas ciscando. No chão, a música, se é que podia ser chamada assim, ganhava força à medida que a noite avançava. Cuthbert, o velho da colher, agora tinha companhia. Um jovem chamado Leo, que tentava tocar uma flauta de junco, mas produzia mais assobios, tortos, do que melodias. Isso não importava. Os camponeses dançavam em círculos desajeitados, pisando na lama e uns nos outros. Hadith foi puxada para a dança por suas primas, que giravam com ela em uma roda que mais parecia uma luta amigável. Aldrich, no início, acabou cedendo aos gritos de incentivo dos amigos e se juntou, seus passos pesados, contrastando com a leveza de Edith. Quando os dois se cruzaram no meio da roda, ela segurou a mão dele e sussurrou: "Não pisa no meu pé, ferreiro." Ele riu, mas o toque dela fez seu coração disparar. Enquanto a dança continuava,
O Ali fazia seu trabalho. As línguas se soltavam, e com elas vinham histórias exageradas, confissões impulsivas e, claro, brigas. Em um canto da festa, 2 homens discutiam alto sobre quem havia emprestado uma enxada e nunca a devolveu. Você usou para cavar aquele buraco idiota pros nabos, a Elfrique, gritava um. Mentira! Foi pro seu chiqueiro que não presta, retrucava o outro. Antes que a discussão virasse socos, o velho contador de histórias interveio, empurrando um caneco de ale nas mãos de cada um. Bebam e calem a boca. É casamento, não tribunal. A multidão riu, e a tensão se dissolveu em mais um brinde. Os presentes, outro pilar da festa, começaram a aparecer. Não havia uma mesa oficial para eles, mas os convidados se aproximavam de Aldrich e Hadit com oferendas práticas. Um fazendeiro trouxe um cesto com 6 ovos, cuidadosamente embrulhados em palha. Para vocês começarem bem, disse, com um sorriso desdentado. Uma mulher entregou uma faca de cozinha, a lâmina gasta, mas afiada. Cortei muitos nabos com ela. Vai servir para vocês. Até a viúva Hilda contribuiu, entregando a Hadit um pano de linho dobrado. Era da minha mãe. Não é grande coisa, mas mantém o pão quente. Hadit agradeceu com lágrimas nos olhos, não pelo pano em si, mas pelo peso da comunidade, que cada presente carregava. Tudo era Yutel, tudo era compartilhado, e muitos daqueles itens provavelmente reapareceriam em outros casamentos, como uma corrente silenciosa de solidariedade. Mas a noite também tinha seus momentos de tensão. Enquanto Hadit dançava, uma mulher mais velha, conhecida por suas previsões duvidosas, segurou seu braço e sussurrou: Cuidado, menina. Casamento é como plantar cevada. Às vezes cresce, às vezes morre na terra. Hadit franziu a testa, mas não deu atenção. Ela conhecia a fama da mulher, que via presságios em tudo, desde nuvens até o cocô das galinhas. Ainda assim, as palavras ficaram pairando em sua mente, como uma sombra que ela preferiu ignorar. Aldrich, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. Wolfsta, seu irmão, agora bêbado de ale, insistia em arrastar o noivo para uma competição de força com outros homens. Mostra que você é ferreiro, Aldrich. Levanta aquele tronco. Aldrich, relutante, acabou cedendo, mais para calar o irmão do que por vontade própria. Ele ergueu o tronco com facilidade, sob aplausos, mas o esforço o deixou ofegante, e ele percebeu que o ale estava cobrando seu preço. Sentou-se novamente ao lado de Hadit, que riu da cena. Você vai cair antes da meia-noite, ferreiro, provocou ela. Ele apenas sorriu, pegando a mão dela. Se eu cair, você me levanta. À medida que a noite avançava, a festa alcançava um ponto de inflexão. O ale, agora escasso, fazia os ânimos oscilarem entre euforia e caos. Um casal jovem foi pego se beijando atrás de um fardo de feno, o que gerou risadas e comentários maliciosos. Outro homem, bêbado demais, tentou declamar um poema sobre o amor eterno, mas acabou vomitando atrás de uma árvore, para o deleite da multidão. Edith e Aldrich, no centro de tudo, sentiam o peso dos olhares. Sabiam que em breve a tradição exigiria que desaparecessem para consumar o casamento. Um momento que era tanto íntimo quanto público, já que a vila inteira parecia ter algo a dizer sobre ele. A fogueira começava a morrer, e o frio da noite se instalava. Hadit puxou Aldrich para um canto mais quieto, longe da multidão. Está pronto para isso? Perguntou ela, a voz baixa, mas com um toque de brincadeira. Aldrich olhou para ela, os olhos brilhando com algo entre nervosismo e certeza. Com você, estou pronto para qualquer coisa. Mas antes que pudessem seguir, a viúva Hilda apareceu, com um sorriso cúmplice. Não vão tão rápido, pombinhos. A vila ainda quer mais uma dança. O que aconteceria quando Aldrich e Hadit finalmente se afastassem da festa? E como a comunidade, com suas fofocas e tradições, moldaria o resto daquela noite? A fogueira, agora reduzida a brasas que pulsavam em um vermelho fraco, lançava uma luz tremeluzente sobre o terreno da festa em Ufão. A noite avançava, e o ar frio do outono começava a morder os braços descobertos dos camponeses, mas o calor do alhei ainda mantinha a multidão aquecida. O som de risadas e conversas altas se misturava ao crepitar da lenha e aos latidos esporádicos de cães que rondavam as mesas em busca de restos. Edith e Aldrich, sentados juntos em um fardo de feno,
Trocavam olhares que oscilavam entre cumplicidade e um nervosismo que nenhum dos dois admitiria. A vila inteira parecia esperar pelo próximo capítulo da noite. Aquele momento que todos sabiam, está chegando, mas sobre o qual ninguém falava abertamente, pelo menos, não sem um sorriso malicioso ou uma piada sussurrada. Hadid, com um vestido azul agora salpicado de mais lama e uma mecha de cabelo solta caindo sobre o rosto, segurava a mão de Aldrich com firmeza. O Alê a deixava leve, quase flutuando, mas também a fazia sentir cada olhar da multidão como uma brisa insistente. Aldrich, por sua vez, parecia menos à vontade. Ele não era homem de multidões, e a ideia de ser o centro das atenções, especialmente para o que viria a seguir, o fazia mexer os pés na terra úmida. Eles estão todos olhando, não é? Murmurou ele, baixo o suficiente para que só Hadid ouvisse. Ela riu, apertando a mão dele. Deixa eles olharem. Hoje, somos nós que mandamos. A festa, porém, não dava sinais de desacelerar. As mesas, agora quase vazias de comida, estavam cobertas de canecos tombados e migalhas de pão. Grupo de homens, liderados pelo incansável Wulfric, começou a cantar uma canção tão antiga que ninguém sabia ao certo o que significava. Algo sobre uma donzela e um corvo que roubava trigo. As palavras saíam emboladas pelo efeito do Alê, mas o ritmo era contagiante, e logo as mulheres se juntaram, batendo palmas e improvisando versos sobre galinhas e maridos preguiçosos. Até o padre Godric, que normalmente desaprovava tais excessos, estava recostado contra uma árvore, com um caneco na mão e um sorriso que traía sua tentativa de parecer austero. As crianças, exaustas, começavam a se render ao sono, algumas encolhidas nos braços das mães, outras espalhadas pelo chão, com os rostos sujos de lama e farelo. Mas a energia dos adultos parecia inesgotável. Um grupo de jovens, agora mais corajosos graças ao Alê, organizava uma competição improvisada. Quem conseguia equilibrar um caneco vazio na cabeça enquanto dançava? O resultado era um espetáculo de tombos e risadas, com canecos rolando pela grama e gritos de incentivo ecoando. Hadid, observando a cena, não resistiu e puxou Aldrich. Vamos, ferreiro. Mostra que você é mais que martelo e bigorna. Ele resmungou, mas deixou-se levar, e os dois tentaram o desafio, apenas para cair juntos no chão, rindo como crianças, enquanto a multidão se distraía com as brincadeiras. A viúva Hilda, sempre atenta, se aproximou dos noivos com um olhar conspiratório. Está na hora, vocês dois, disse com uma voz que misturava carinho e autoridade. A vila já teve sua diversão. Agora é com vocês. Hadid sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Aldrich, por outro lado, engoliu em seco, como se de repente o peso do momento tivesse caído sobre ele. A tradição em Ulfafon era clara. Os noivos desapareciam para consumar o casamento, muitas vezes com a multidão fazendo comentários ou até acompanhando com brincadeiras barulhentas até a porta da casa. Não era exatamente privacidade, mas era o costume, e ninguém questionava. Antes que pudessem se mover, porém, uma comoção interrompeu o momento. Do outro lado do terreno, dois homens, os mesmos que discutiram sobre a enxada mais cedo, agora trocavam socos desajeitados, enquanto a multidão formava um círculo ao redor. Você roubou meu porco no último inverno, seu rato, gritava um, enquanto o outro respondia com um murro que acertou mais o ar do que o alvo. As risadas explodiram, e até Hadid e Aldrich pararam para assistir, momentaneamente aliviados. T.A. Wulfric, sempre o mediador, jogou um balde de água nos dois, o que só aumentou o caos. Com os homens agora escorregando na lama enquanto continuavam a briga, aproveitando a distração, Hilda cutucou Hadid. Agora, vão antes que esses idiotas quebrem mais alguma coisa. Hadid olhou para Aldrich, que assentiu, e os dois se levantaram, tentando não chamar atenção. Não era uma tarefa fácil, mesmo com a briga roubando os holofotes. Olhos curiosos os seguiam. Uma mulher gritou, "Olha os noivos fugindo!" E risadas ecoaram, seguidas por aplausos e algumas piadas grosseiras, que fizeram Hadid rir, apesar do constrangimento. Eles caminharam rápido de mãos dadas, em direção à pequena casa de taipa que Aldrich compartilhava com o pai. Não era exatamente um palácio, mas seria o lar deles, pelo menos por enquanto. Quando chegaram à porta, Aldrich hesitou, olhando para trás, como se esperasse que a multidão inteira o seguisse. Hadid,
mais decidida ou para dentro. Deixa eles com o alheio e as brigas, disse, fechando a porta com um empurrão. A casa era simples, com um chão de terra batida, uma mesa tosca e um catre coberto por peles. Uma única vela tremeluzia, lançando sombras suaves nas paredes. Por um momento, o barulho da festa lá fora parecia distante, como se o mundo tivesse encolhido para caber naquele pequeno espaço. Hadit sentou-se no catre, o vestido azul agora amarrotado, e olhou para Aldrich com um misto de provocação e ternura. E agora, ferreiro? Sem martelo, sem bigorna, só você e eu. Ele riu, o nervosismo finalmente cedendo, e sento-se ao lodo dela. Você sempre fala demais, Hadit. Ela abriu a boca para retrucar, mas ele a puxou para um beijo. E pela primeira vez, naquela noite, o caos da vila ficou em segundo plano. Lá fora, a festa continuava, com gritos, risadas e o som de alguém vomitando atrás de um arbusto. Mas dentro da casa, Aldrich e Hadit encontravam algo que era só deles. A noite, porém, não terminaria tão simplesmente. Quando os dois reapareceram, horas depois, desarrumados e com sorrisos tímidos, a multidão os recebeu com aplausos e mais piadas. Olha o ferreiro, todo orgulhoso, gritou Valvik, levantando um caneco quase vazio. Hadit, sem perder o ritmo, respondeu. E você, velho, ainda está de pé? Pensei que o Ale já tivesse te derrubado. A multidão riu, e a festa ganhou um novo fôlego, como se a volta dos noivos fosse o sinal para mais uma rodada de canções e danças. Mas o cansaço começava a pesar. Alguns convidados já dormiam, espalhados pelo terreno, enquanto outros continuavam a dançar, tropeçando nos próprios pés. As crianças, agora exaustas, formavam montes de corpos encolhidos perto da fogueira. Até o padre Godric, que havia jurado ficar sóbrio, estava recostado contra uma árvore, resmungando algo sobre pecados da carne, enquanto segurava um caneco vazio. Edith e Aldrich, de volta ao centro da festa, sentiam a energia da vila pulsar ao seu redor, mas também sabiam que amanhã traria um novo tipo de realidade. Quando o sol nascesse, o que restaria da noite? E como Wulfon, com suas fofocas e tradições, acolheria o novo casal no dia seguinte? O céu começava a clarear, com um tom acinzentado que anunciava o amanhecer. Mas a festa em Wulfon ainda resistia, embora em um ritmo mais lento. A fogueira, agora apenas um monte de cinzas fumegantes, lançava um leve brilho sobre o terreno ao lado da igrejinha, onde corpos exaustos se espalhavam em posturas improváveis. Alguns camponeses dormiam onde haviam caído, com canecos de ali tombados ao lado, enquanto outros, mais resistentes, continuavam a conversar em voz baixa, rindo de histórias que já haviam contado 1000 vezes. O cheiro de lama, suor e restos de ensopado pairava no ar, misturado ao cacarejar das galinhas, que, despertadas pelo amanhecer, começavam a ciscar entre os destroços da festa. Aldrich e Edith, agora de volta ao centro do caos Sensiam, ou Paiso, da noite nos ombros, mas também uma leveza que vinha da certeza de que, juntos, haviam cruzado um limiar. Hadit, com o vestido azul, agora irreparavelmente manchado de lama e farelos de pão, estava sentada em um banco tosco, com a cabeça apoiada no ombro de Aldrich. Ele, com a túnica desabotoada e os cabelos desgrenhados, segurava um caneco vazio, mais por hábito do que por necessidade. Os dois trocavam poucas palavras, mas os silêncios entre eles eram confortáveis, cheios de uma intimidade recém-descoberta. A vila, porém, não lhes dava trégua. Mesmo com a festa morrendo, os olhares curiosos e os comentários sussurrados continuavam. Olha os noivos, todos satisfeitos, murmurou uma mulher para outra, enquanto varria migalhas de uma mesa. Edith, ouvindo, apenas sorriu, sem se dar ao trabalho de responder. Aldrich, por sua vez, parecia alheio, perdido em pensamentos, enquanto observava as últimas brasas da fogueira. Amanhã trouxe uma nova dinâmica ao vilarejo. As mulheres, lideradas pela incansável viúva Hilda, já começavam a organizar a limpeza, recolhendo canecos quebrados e varrendo ossos e cascas de nabo para um canto. Não é porque casaram que vamos deixar esse chiqueiro assim, resmungou Hilda, embora seus olhos brilhassem com uma satisfação maternal. As crianças, que haviam dormido espalhadas pelo chão, acordavam aos poucos, algumas choramingando, outras já correndo para perseguir as galinhas que invadiam o terreno. Um menino, com o rosto sujo de terra, tentou roubar um ovo de um cesto esquecido, mas foi pego pela mãe, que lhe deu um tapa leve na mão antes de rir.
Você é pior que os porcos, Liofre. Enquanto isso, os homens mais jovens, os efeitos do alê, se reuniam em grupos para relembrar os momentos da noite. Ulrich, o velho contador de histórias, agora com a voz rouca de tanto falar, narrava a briga entre os dois camponeses como se fosse uma saga épica. E então, Ulrich deu um soco que fez o outro voar até a lua. Exagerava, enquanto os ouvintes riam e corrigiam os detalhes. A briga, na verdade, não passara de uma troca desajeitada de empurrões, mas na memória de Wulfric já se tornava lendária. Até o padre Godric, que acordara com uma dor de cabeça que ele jurava ser obra do diabo, não resistiu e deu uma risada ao ouvir a história. Aldrich e Edith, embora exaustos, não podiam simplesmente desaparecer. A vila esperava que os noivos participassem da manhã pós-festa, uma tradição tão importante quanto a própria cerimônia. Era o momento em que a comunidade se reunia para comer os restos do banquete, contar as fofocas da noite e, de certa forma, acolher o casal em sua nova vida. Uma mesa improvisada foi montada novamente, agora com sobras de pão, um ensopado aguado e um único jarro de alê que, milagrosamente, não havia sido derrubado. É o que sobrou, disse Hilda, servindo uma concha de ensopado para Hadith. Comam, porque o trabalho começa amanhã. O casal sentou-se entre os outros, cercado por rostos familiares que agora os viam de forma diferente. Não eram mais apenas Aldrich, o ferreiro, e Hadith, a moça das galinhas. Era um casal, uma unidade, e isso trazia tanto orgulho quanto responsabilidade. Enquanto comiam, ouviam os comentários inevitáveis. Vão ter filhos logo, aposto, disse uma mulher, enquanto outra retrucava. Deixa eles respirarem, pelo amor de Deus. Hadith riu, mas sentiu um aperto no peito. A ideia de filhos, de uma família, era ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Aldrich, percebendo a mudança em seu rosto, apertou sua mão sob a mesa, um gesto silencioso que dizia mais do que palavras. Amanhã também trouxe os presentes que haviam sido esquecidos na confusão da noite. Fazendeiro, com a barba ainda cheia de farelos, entregou a Aldrich uma enxada com um cabo rachado mas functional. Conserta o cabo, ferreiro, e ela vai durar anos, disse, com um sorriso. Uma menina tímida, de não mais de 10 anos, ofereceu a Hadith um punhado de flores silvestres amassadas. Para sua casa ficar bonita, murmurou, antes de correr para se esconder atrás da mãe. Cada present, por mais simples que fosse, carregava o peso da comunidade. Nada era desperdiçado em Wulfen, e cada ovo, ferramenta ou pano, era um pedaço da vila compartilhado com um novo casal. Mas nem tudo era harmonia. Enquanto a multidão se reunia para comer, as fofocas da noite começavam a ganhar vida própria. A briga entre os dois homens, agora apelidados de os porcos da lama por causa da confusão na lama, era o assunto principal. Algum ter visto a filha do moleiro beijando 2 rapazes diferentes, o que gerou olhares de reprovação e risadas abafadas. Até Hadith e Aldrich não escapavam dos comentários. Ouvi dizer que a casa do ferreiro tremeu na noite passada, sussurrou uma mulher, alto o suficiente para ser ouvida. Hadith, sem perder o ritmo, respondeu. Se tremesse, você ia ouvir. Até o próximo vilarejo. A multidão explodiu em risadas, e até Aldrich, normalmente reservado, não conseguiu segurar um sorriso, enquanto o sol subia, trazendo um calor tímido que secava a lama. A vila começava a voltar à sua rotina. Os homens se preparavam para voltar aos campos, as mulheres para suas tarefas domésticas, e as criouques, sempre incansáveis, já corriam atrás de um porco que escapara do curral. Mas para Aldrich e Hadith, amanhã marcava o início de algo novo. Eles não eram mais apenas parte da vila, eram um símbolo de continuidade, de esperança, mesmo em um mundo onde a fome e o frio eram companheiros constantes. Antes de se despedirem da multidão, a viúva Hilda puxou Hadith para um canto. Você é forte, menina, mas casamento não. É só risada. E ali, cuida dele, e deixa ele cuidar de você. Hadith assentiu, sentindo o peso das palavras, mas também a certeza de que não estava sozinha. Aldrich, que observava de longe, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Vamos para casa? Perguntou, a voz suave. Ela sorriu, pegando a mão dele. Vamos, ferreiro. Mas a vida em Wulfen nunca era tão simples. Enquanto caminhavam de volta à casa de Taipa, ouviram um grito vindo do curral. Um dos porcos, talvez o mesmo que escapara mais cedo, havia invadido o terreno da festa e derrubado o pau,
que restava da mesa de sobras. As crianças riam, os adultos xingavam, e o caos retornava como se a festa nunca tivesse acabado. Edith olhou para Aldrich, rindo. É assim que vai ser, não é? Ele balançou a cabeça, rindo também. Com você, Hadit, nunca vai ser diferente. O que os aguardava na nova vida como casal e como a vila, com suas tradições e desafios, moldaria o futuro deles. O sol já estava alto no céu quando Aldrich e Hadit finalmente chegaram à sua casa de taipa. Uma construção modesta, com paredes tortas e um telhado de palha que gotejava em dias de chuva forte. O barulho da vila, ainda agitada com os ecos da festa, ficava para trás, mas não completamente. O cacarejar das galinhas, os gritos das crianças perseguindo o porco fugitivo e as vozes dos camponeses, voltando ao trabalho, formavam uma trilha sonora que parecia nunca silenciar em Ulfan. Dentro da caça, o silêncio era relativo, quebrado apenas pelo crepitar de uma pequena fogueira no canto e pelo leve ranger da porta de madeira que Aldrich empurrou ao entrar. Hadit, ainda com um vestido azul manchado de lama, jogou-se no catre, coberto de peles, exausta, mas com um sorriso que não saía do rosto. Acha que vão parar de falar de nós algum dia? Perguntou olhando para Aldrich, que tirava as botas velhas do pai com um suspiro de alívio. Ele riu, um som baixo e rouco, e balançou a cabeça. Em Ulfon, só quando encontrarem outra fofoca melhor. Talvez quando o porco do Aelfric fugir de novo. Edith riu alto, o som enchendo a casa pequena, e por um momento, os dois sentiram que o mundo lá fora podia esperar. A casa, embora simples, era agora o lar deles. Uma mesa tosca ocupava o centro, com um jarro de cerâmica que Aldrich herdara do avô, tão velho que tinha rachaduras cobertas por cera. Um baú no canto guardava os poucos pertences de Hadit, o vestido azul, algumas fitas de lã e um pano de linho que a viúva Hilda lhe dera. As peles no catre eram um presente do pai de Aldrich, caçadas em um inverno especialmente generoso. E o cheiro de couro misturado com fumaça dava ao lugar um ar de familiaridade. Não era muito, mas era deles, e isso bastava. Enquanto Hadit desfazia as tranças dos cabelos, Aldrich acendia o fogo com mais lenha, o calor começando a espantar o frio úmido da manhã. Você já pensou como vai ser? Perguntou ele, quase sem querer, enquanto cutucava as brasas. Hadit parou, a fita de lã ainda nas mãos, e olhou para ele. Como vai ser o quê? A vida de casada? Ou só sobreviver ao próximo inverno? Ele riu, mas havia uma seriedade em seus olhos. Os dois, acho, a vila, o trabalho, nós. Hadit pensou por um momento, então se levantou e caminhou até ele, sentando-se ao seu lado. Vai ser como forjar ferro, ferreiro. Difícil, quente, mas no final, sai algo forte. Ele sorriu, pegando a mão dela, e por um instante, a incerteza do futuro pareceu menos assustadora. Lá fora, Ulfon voltava à sua rotina com uma energia renovada, como se o casamento tivesse injetado vida na comunidade. As mulheres se reuniam, ao redor do poço, lavando panelas e trocando histórias da noite anterior. A filha do moleiro foi vista com o Edwin de novo. Sussurrava uma, enquanto outra ria. Se ela não tomar cuidado, vai ter um casamento antes da colheita. Os homens nos campos cortavam lenha e consertavam cercas, mas as conversas giravam em torno da festa. Quem bebeu demais, quem brigou, quem dançou como se o diabo estivesse olhando. Até o padre Godric, agora com uma expressão de quem lamentava o caneco de Ali da noite passada, não resistia a comentar. Foi uma boa união, disse a um fazendeiro, enquanto varria o pátio da igrejinha. Mas Deus me livre de outra festa, assim tão cedo. Para Aldrich e Hadit, a volta à normalidade não era tão simples. Como casal, eles agora carregavam expectativas que iam além de suas tarefas diárias. Hadit, que sempre fora independente, sabia que a vila via agora como a esposa do ferreiro, uma posição que trazia tanto respeito quanto pressão. Ela ainda cuidaria das galinhas da viúva Hilda, mas também teria que gerenciar a casa, cozinhar, costurar e em breve talvez lidar com as fofocas sobre quando viria o primeiro filho. Aldrich, por sua vez, sentiu o peso de ser o provedor, embora soubesse que Hadit nunca seria o tipo de esposa que ficava apenas esperando. Você vai martelar ferro, e eu vou negociar ovos, disse ela, brincando, enquanto arrumava o baú. Juntos, ninguém nos segura. Mas a manhã trouxe mais do que reflexões.
Enquanto Aldrich saía para verificar a forja, que ficava a poucos passos da casa, Hadit foi ao curral para alimentar as galinhas. Lá, encontrou Wulfstan, o irmão de Aldrich, tentando, sem sucesso, capturar o porco fugitivo que ainda causava confusão. Esse bicho é mais esperto que metade da vila, resmungou ele coberto do lama. Hadit riu, jogando um punhado de grãos para as galinhas. Se você parar de correr atrás dele, talvez ele volte sozinho. Wulfstan bufou, mas acabou rindo, e os dois passaram um tempo conversando sobre a festa, enquanto o porco indiferente fuçava a terra. A volta à rotina, porém, foi interrompida por uma visita inesperada. A viúva Hilda apareceu na porta da casa, carregando um cesto com pão e um pequeno pote de mel, um presente raro e valioso. Não é muito, mas é para começar bem, disse, entregando o cesto a Hadit. E cuidado com as fofocas, menina. A vila adora uma história nova. Hadit agradeceu, mas sentiu o peso das palavras. Ela sabia que em Ulfan nada passava despercebido. Cada gesto, cada escolha, seria comentado. Desde o jeito como ela cozinhava, até a frequência com que Aldrich a fazia rir. Enquanto Hilda se afastava, Hadit voltou para dentro, onde Aldrich agora limpava ferramentas na mesa. O que ela queria? Perguntou ele, sem tirar os olhos do martelo que esfregava com um pano. Nos desejar sorte, acho, respondeu Hadit, colocando o pote de mel ao lado do jarro de cerâmica, e nos lembrar que a vila está de olho. Aldrich riu, mas havia uma verdade nas palavras dela. Em Ulfan, a comunidade era tanto um apoio quanto uma sombra, sempre presente, sempre julgando. À tarde, o casal decidiu caminhar até o mercado da vila, onde Hadit trocaria alguns ovos por farinha. O mercado, um amontoado de barracas improvisadas, estava mais animado do que o normal, com camponeses comentando o casamento enquanto negociavam nabos, tecidos e ferramentas. Hadit, com seu cesto de ovos, foi recebida com sorrisos e brincadeiras. Já cansou do ferreiro? Hadit, gritou um vendedor, rindo. Ela retrucou. Ainda não, mas se ele queimar o pão, te aviso. A multidão riu. E Aldrich, ao lado, apenas balançou a cabeça, acostumado com o jeito rápido de Hadit. Mas enquanto negociava, Hadit notou algo diferente. Entre os sussurros, havia um tom mais sério. Uma mulher, conhecida por suas previsões sombrias, murmurava para outra sobre o inverno que se aproximava. Vai ser duro este ano. O trigo não cresceu como deveria. Hadit fingiu não ouvir, mas as palavras ficaram com ela. O inverno sempre era uma ameaça em Ulfen, e agora, como esposa, ela sentia o peso de garantir que ela e Aldrich sobrevivessem aos meses frios. De volta à casa, enquanto o sol começava a se pôr, Aldrich acendeu a fogueira novamente, e os dois se sentaram para comer o pão com mel de Hilda. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de pensamentos não ditos. A vida de casados estava apenas começando, e com ela vinham promessas, desafios e a certeza de que, em Ulfan, nada era simples. O que o inverno traria para o novo casal, e como a vila, com suas tradições e fofocas, continuaria a moldar seus dias. O crepúsculo cobria Ulfan com um véu de tons arroxeados, e o frio do outono começava a se instalar, rastejando pelas frestas da casa de taipa de Aldrich e Hadit. Dentro, a fogueira crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes enquanto o casal terminava de comer o pão com mel trazido pela viúva Hilda. O silêncio entre eles era quente, mas havia uma tensão sutil, como se ambos sentissem o peso do que significava começar uma vida juntos, em um lugar onde cada dia era uma luta contra a fome, o frio e as expectativas da vila. Hadit, com os cabelos soltos e o vestido azul agora dobrado no baú, vestia uma túnica simples de lã, seus pés descalços tocando o chão de terra batida. Aldrich, sentado à mesa, afiava uma faca com gestos precisos, o som do metal contra a pedra preenchendo o silêncio. Você já pensou no inverno? Perguntou Hadit, quebrando o silêncio enquanto guardava o pote de mel em um canto da mesa. Aldrich parou, a pedra de amolar ainda na mão, e olhou para ela. Todo ano, penso, mas agora é diferente. Ele não precisava explicar. Antes, ele era apenas o ferreiro, responsável por si mesmo, e em parte pelo pai e pelo irmão. Agora, com Hadit, a responsabilidade parecia maior, mais real. Ela assentiu, sentando-se ao lado dele. Ouvi no mercado hoje. O trigo
Não foi. Bom, pode ser um inverno magro. Aldrich franziu a testa, mas sua voz permaneceu calma. Vamos dar um jeito. Sempre damos. Lá fora, o ufão começava a se aquietar. As vozes dos camponeses, que durante o dia enchiam o ar com risadas e negociações, agora eram murmúrios cansados. As galinhas já estavam recolhidas, e até o porco fugitivo, que causara tanto caos, parecia ter encontrado um canto para dormir. Mas a vila nunca ficava completamente silenciosa. O som de um cão latindo ao longe, o ranger de uma carroça sendo puxada para o abrigo, o sussurro do vento nas árvores, tudo isso fazia parte do ritmo de Wolfen. Um lembrete constante de que a vida seguia, com ou sem casamentos. Hadit levantou-se e foi até o baú, pegando o pano de linho que Hilda havia dado. Amanhã vou ao mercado de novo. Talvez consiga trocar mais ovos por cevada. Se for duro, vamos precisar de tudo que pudermos guardar. Aldrich sorriu, admirando a praticidade dela. Você pensa mais rápido que eu, Hadit. Sempre pensou. Ela riu, jogando o pano sobre o ombro dele. Alguém tem que pensar, ferreiro. Você só sabe martelar. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era Wolfsta, o irmão de Aldrich, com o rosto sujo de lama e um sorriso travesso. Ainda estão acordados, pombinhos? Perguntou, entrando sem esperar convite. Ele carregava um pequeno seco do Neibus, provavelmente emprestado de algum vizinho distraído. Trouxe isso. Não é muito, mas é melhor que nada. Hadit pegou o saco, rindo. Você roubou isso, não foi? Wolfstan deu de ombros, sem negar. Oh, velho. A Elfric nem vai sentir falta. Ele tem mais nabos que bom senso. Aldrich balançou a cabeça, mas não reprimiu o irmão. Em Ulfan, pequenos empréstimos entre vizinhos eram tão comuns quanto as fofocas. Wolfstan sentou-se na mesa, roubando um pedaço de pão que sobrou do jantar. A vila não para de falar de vocês, disse, com a boca cheia. Tesam, que o ferreiro finalmente encontrou alguém para mandar nele. Hadit riu, mas Aldrich apenas resmungou, voltando a afiar a faca. E o que mais dizem? Perguntou Hadit curiosa. Wolfstan sorriu, sabendo que tinha a atenção dela. Que você vai ter um filho antes do próximo verão. E que o Aldrich vai ter que construir uma casa maior, porque você não vai dividir espaço com as galinhas. Hadit corou, mas respondeu, com seu jeito rápido. Se for para dividir espaço, prefiro as galinhas a você. Wolfstan. A visita do irmão trouxe leveza, mas também lembrou o casal de que, em Ulfan, a privacidade era um luxo raro. Cada passo deles seria observado, comentado, julgado. Quando Wolfstan finalmente saiu, prometendo voltar no dia seguinte com mais alguma coisa útil, Hadit e Aldrich se olharam, rindo. Ele nunca vai crescer. Vai, disse ela. Aldrich balançou a cabeça. Não enquanto houver nabos para roubar. A noite caiu completamente, e o casal se preparou para dormir. O catre, coberto de peles, era estreito, mas quente, e pela primeira vez, eles se deitaram como marido e mulher, com o peso de um futuro incerto pairando sobre eles. Hadit, aninhada contra Aldrich, murmurou. Se o inverno for duro, vamos enfrentar. Juntos, não é? Ele apertou a mão dela, a voz firme. Juntos, Hadit, sempre. Na manhã seguinte, a vila já estava em plena atividade. Hadit acordou cedo, determinada a ir ao mercado. Com um cesto de ovos nas mãos, ela caminhou pelos caminhos de terra, cumprimentando os vizinhos que já começavam suas tarefas. No Makaro, as barracas estavam cheias de camponeses negociando o que podiam. Nabos, cevada, pedaços de lã. Hadit, com sua habilidade de sempre, conseguiu trocar 6 ovos por um saco pequeno de farinha e um punhado de ervas secas. Mas as conversas ao seu redor eram mais sombrias do que o usual. O trigo do leste foi ruim, dizia um vendedor. Se o inverno apertar, vamos todos sentir. Hadit ouviu, mas manteve o rosto impassível. Não podia se dar ao luxo de mostrar preocupação. Enquanto isso, Aldrich voltou à forja, onde o pai já o esperava. O velho ferreiro, com a barba grisalha coberta de fuligem, entregou-lhe um martelo. Casado ou não, o ferro não espera, disse, com um meio sorriso. Aldrich assentiu, começando a trabalhar em uma ferradura que um fazendeiro havia encomendado. O calor da forja era reconfortante, um contraste com o frio lá fora, mas seus pensamentos estavam em Hadit. Ele sabia que ela era forte, mais forte que muitos na vila, mas também sabia que o inverno poderia testar até os mais resilientes.
Ao meio-dia, Hadith voltou para casa, carregando o saco de farinha e as ervas. Encontrou Aldrich na forja, o rosto suado e as mãos pretas de fuligem. Trouxe o que deu, disse ela, mostrando o saco. Ele sorriu, limpando as mãos na túnica. Você sempre consegue mais do que parece possível. Ela riu, mas havia uma sombra em seus olhos. Vamos precisar de mais, Aldrich. O mercado não está bom. Ele assentiu, sem dizer nada. Não havia promessas fáceis em Ulfamo. À tarde, a vila foi surpreendida por uma visita inesperada. O mercador de uma cidade vizinha chegou com uma carroça cheia de bens, tecidos, ferramentas, até um pouco de sal. Um luxo que poucos podiam pagar. A notícia se espalhou rápido, e logo o mercado estava lotado novamente. Hadith, sempre curiosa, convenceu Aldrich a acompanhá-la lá para ver o que o mercador oferecia. Entre os itens, havia um pequeno espelho de metal polido, algo que Hadith nunca vira de perto. Ela tocou a superfície, vendo seu reflexo pela primeira vez em anos. Olha, Aldrich, sou eu, disse rindo. Ele sorriu, mas seus olhos estavam no preço que o mercador pedia. É bonito, mas não enche barriga. A visita do mercador trouxe um sopro de animação, mas também lembrou a todos da escassez que se aproximava. Enquanto Hadith e Aldrich voltavam para casa, carregando apenas o que haviam conseguido no mercado, ouviram um grito, vindo do centro da vila. Era Wulfric, o velho contador de histórias, correndo com uma expressão de pânico. O poço! Algo está errado com o poço. O casal trocou um olhar, sabendo que, em Wulfam, um problema com o poço podia significar desastre. O que estava acontecendo? E como isso afetaria a nova vida que eles estavam começando a construir? O grito de Wulfric ecoou pelos caminhos de terra de Ulfam, cortando o burburinho do mercado, onde o mercador ainda negociava seus tecidos e ferramentas. Edith e Aldrich, já a caminho de casa com um saco de farinha e as ervas secas, pararam abruptamente, trocando um olhar que misturava preocupação e cansaço. O poço, murmurou Edith franzindo a testa, em uma vila como Wulfam, onde a água era mais preciosa que qualquer bem trazido por mercadores. Um problema com o poço era uma ameaça que fazia até o mais otimista dos camponeses estremecer. Aldrich pegou a mão dela, apertando-a com firmeza. Vamos ver o que é. Pode não ser nada, mas o tom em sua voz traía a dúvida. A multidão já se formava ao redor do poço. Um buraco de pedra desgastada no centro da vila, cercado por sulcos de lama, onde carroças e pés haviam passado. Poran Wulfric, com sua túnica poída e os cabelos grisalhos desgrenhados, gesticulava como se estivesse contando uma de suas histórias épicas. Mas dessa vez, não havia risadas. A água está turva, exclamava, apontando para o balde que uma mulher segurava. Parece lama. E o cheiro, Deus nos livre. Hadith se aproximou espiando o balde. A água, normalmente clara o suficiente para beber após ferver, estava marrom, com um odor acre que lembrava esterco. Ela sentiu um nó no estômago. Como isso aconteceu? Perguntou, mais para si mesma do que para os outros. Os camponeses se aglomeravam, cada um com uma teoria. É aquele porco maldito do Aelfric. Ele deve ter caído lá dentro, gritou um homem, enquanto o outro retrucava. Não é porco, é o riacho que secou. A chuva não veio direito. A viúva, Hilda, que aparecera com seu cesto vazio, bufou com desdém. Vocês falam como se o diabo tivesse cuspido no poço. Vamos descobrir, antes de culpar porcos ou santos. Sua voz cortante acalmou os ânimos, mas não a preocupação. Hadith olhou para Aldrich, que já se abaixava para inspecionar o poço. Seus olhos de ferreiro, procurando sinais de algo fora do lugar. Ou Podrey Godric, ainda com a ressaca da festa pesando em seus ombros, chegou ao local, segurando sua cruz de madeira como se ela pudesse resolver o problema. Talvez seja um castigo, murmurou. Mas ninguém lhe deu atenção. Em Wulfam, problemas práticos exigiam soluções práticas, e Deus, segundo os camponeses, raramente se metia em questões de poços. Aldrich, com a ajuda de Wulfstan, seu irmão, amarrou uma corda em um balde e desceu lentamente, tentando ver se o problema era na superfície ou mais fundo. A água está subindo, mas não está boa, disse ele, puxando o balde de volta. O líquido dentro era tão turvo quanto o primeiro, e o cheiro fez até Wulfstan, conhecido por seu estômago forte, recuar. Hadith, sempre prática, pegou o balde e cheirou de perto, ignorando os olhares de nojo. Não é só lama, tem algo
Padre, aqui. Ela olhou ao redor, notando as marcas de cascos e pés na terra úmida. Alguém jogou algo no poço? Ou o riacho que o alimenta está ruim? Sua pergunta gerou mais murmúrios, mas ninguém tinha uma resposta clara. A vila dependia do poço. Para tudo. Beber, cozinhar, lavar. Sem ele, teriam que buscar água no riacho a quase um dia de caminhada. Uma tarefa que, no inverno que se aproximava, seria quase impossível. Enquanto a multidão discutia, Hadit puxou Aldrich para o lado. Se o poço estiver contaminado, não temos muito tempo. A farinha que consegui hoje não dura um mês. E sem água limpa. Ela não terminou a frase. Mas Aldrich entendeu. Ele passou a mão pelo rosto, limpando o suor misturado com fuligem. Vou falar com meu pai. Talvez ele saiba como limpar isso. Ou possamos cavar mais fundo. Hadit assentiu, mas seus olhos mostravam a preocupação que ela tentava esconder. Em Ulfan, a sobrevivência dependia de soluções rápidas, mas também da união da comunidade. E isso, ela sabia, nem sempre era garantido. A notícia do poço se espalhou como fogo, e logo a vila inteira estava em polvorosa. O mercador, que ainda tentava vender seus bens, viu sua carroça ser ignorada enquanto os camponeses se reuniam para discutir o problema. Alguns sugeriam ferver a água, outros falavam em oferendas ao poço, uma prática antiga que o padre Godric desaprovava com veemência. Isso é paganismo, exclamava, mas até ele parecia mais preocupado com a falta de água do que com a salvação das almas. Hadit, decidida a não ficar parada, foi até a casa da viúva Hilda, que muitas vezes sabia mais do que deixava transparecer. Já viu algo assim, Hilda? Perguntou, enquanto a velha mulher amassava farinha para um pão. Hilda parou, limpando as mãos no avental, e pensou por um momento. Uma vez, quando eu era menina, o poço ficou assim. Era um animal morto, preso nas pedras lá embaixo. Levamos dias para tirar, e metade da vila ficou doente antes disso. Hadit sentiu um calafrio. E como resolveram? Hilda deu de ombros. Jogamos cordas, puxamos o bicho. E o padre? Então jogou água benta. Não sei o que funcionou, mas a água voltou. Hadit riu, apesar da gravidade. Acho que água benta não vai ajudar agora. De volta ao poço, Aldrich e Wulfstan, junto com outros homens, começaram a organizar uma investigação. Usando cordas e varas longas, tentaram sondar o fundo do poço. Mas a escuridão e a profundidade dificultavam o trabalho. O velho Wulfric, sempre presente em momentos de crise, sugeriu chamar um curandeiro de uma vila vizinha com Reshidopor, falar com as águas. A ideia foi recebida com risadas, mas também com um desespero silencioso. Em Ulfan, superstição e praticidade andavam de mãos dadas, especialmente quando a sobrevivência estava em jogo. Enquanto o dia avançava, Hadit voltou ao mercado, determinada a trocar mais ovos por qualquer coisa que pudesse ajudar. Ela conseguiu um pouco de lã e uma faca pequena, mas as conversas ao seu redor eram dominadas pelo poço. Se a água não voltar, estamos perdidos, dizia uma mulher, enquanto outra murmurava, é um mau presságio. Logo após o casamento, Hadit ouviu, mas ignorou. Ela não acreditava em presságios, mas sabia que a vila podia se voltar contra si mesma em momentos de medo. Já havia visto vizinhos brigarem por menos, e a ideia de uma crise dividindo Ulfan a preocupava mais do que o próprio poço ou entardecer. Aldrich voltou para casa, exausto, e com as mãos calejadas de manejar cordas. Nada ainda, disse, jogando-se no catre. Mas não vamos desistir. Meu pai acha que pode ser algo bloqueando o fluxo do riacho. Hadit, que preparava um ensopado com os nabos de Wulfstan, assentiu. Amanhã, vou com você. Sei, riacho. Talvez possamos desviar a água. Aldrich olhou para ela surpreso, mas não discutiu. Ele sabia que Hadit não era de ficar parada, e sua determinação era uma das coisas que o fazia amá-la. A noite caiu, e o casal se sentou para comer. O ensopado simples, aquecendo seus corpos cansados. Lá fora, a vila parecia mais quieta, mas a tensão permanecia. O poço era o coração de Ulfan. E sem ele, o inverno que se aproximava parecia ainda mais ameaçador. Enquanto dividiam o pão, Hadit olhou para Aldrich. Se o pior acontecer, o que fazemos? Ele pensou por um momento. Então respondeu, com a voz firme. Encontramos outro jeito. Sempre encontramos. Mas enquanto a vila dormia, algo se movia nas sombras. Um vulto rápido e silencioso passou pelo poço,
deixando para trás um objeto que caiu com um leve splash. O que era? E como isso mudaria o destino de Aldrich, Hadit e de toda Wulfan? A escuridão da noite envolvia Wulfan como uma manta pesada, com apenas o brilho fraco da lua iluminando os caminhos de terra entre as casas de taipa. O silêncio, raro para a vila, era quebrado apenas pelo ocasional latido de um cão ou pelo vento que sussurrava entre as árvores. Dentro da casa de Aldrich e Hadit, a fogueira estava reduzida a brasas, lançando uma luz suave sobre o casal que dormia no catre, envolto em peles, mas o sono deles era inquieto, carregado pela tensão do dia e pela incerteza do poço. Edith sonhava com galinhas correndo em círculos, enquanto Aldrich, mesmo dormindo, franzia a testa, como se martelasse ferro em seus sonhos. Lá fora, a vila parecia adormecida, mas nem todos descansavam. O vulto que havia passado pelo poço na noite anterior não deixara rastros, mas seu ato não passou despercebido. Quando o sol começou a despontar, tingindo o céu de um cinza pálido, Wulfstan, o irmão de Aldrich, foi o primeiro a chegar ao poço, como fazia quase todas as manhãs, para buscar água para a forja. Ele puxou a corda esperando encontrar a mesma água turva do dia anterior, mas o balde que subiu estava ainda pior. O líquido era escuro, quase preto, com um cheiro tão fétido que Wulfstan recuou, cobrindo o nariz. Que diabos é isso? Murmur, olhando ao redor como se esperasse que o culpado aparecesse. A notícia se espalhou, antes mesmo que o sol estivesse completamente visível. Hadit e Aldrich foram arrancados do sono por batidas frenéticas na porta. Era Wulfstan, com o rosto pálido e os olhos arregalados. O poço está pior. Muito. Vocês precisam ver. Hadit, ainda esfregando os olhos, vestiu a túnica de lã, enquanto Aldrich calçava as botas. Como assim pior? Perguntou ele, já temendo a resposta. Wulfstan apenas balançou a cabeça, incapaz de explicar. O casal seguiu o jovem até o centro da vila, onde uma multidão já se formava, mais nervosa do que na véspera. O cheiro do poço era insuportável, uma mistura de podridão e algo que lembrava enxofre. A viúva Hilda, com um lenço cobrindo o nariz, examinava o balde com uma expressão de nojo e desconfiança. Isso não é natural, disse, sua voz firme apesar da idade. Alguém jogou algo aqui. Não é só lama ou um animal morto, os camponeses murmuravam, alguns apontando para o céu como se esperassem um sinal divino, outros olhando uns para os outros com desconfiança. Em Wulfan, onde todos se conheciam, a ideia de sabotagem era quase tão assustadora quanto a própria água envenenada. Hadit, sempre prática, se agachou ao lado do poço, tentando ignorar o cheiro. Se foi alguém, deixou marcas, disse, examinando a terra úmida ao redor. Seus olhos percorreram o chão, procurando pegadas ou qualquer pista. Encontrou algo, um pedaço de pano rasgado, preso em uma pedra perto da borda. Era mas diferente dos tecidos grosseiros da vila, com uma textura mais fina, quase como os que o mercador trouxera no dia anterior, ela segurou o pano mostrando. Aldrich, isso não é nosso, disse, baixo o suficiente para que só ele ouvisse. Ele franziu a testa, pegando o pano e examinando-o. Do mercador? Perguntou. Hadit deu de ombros. Ou de alguém que comprou dele. A multidão, enquanto isso, começava a se dividir. Alguns, liderados por Wulfric, exigiam que o padre Godric fizesse uma bênção para purificar o poço. Outros, mais práticos, queriam cavar um novo poço. Embora soubessem que o trabalho levaria semanas, a tensão crescia e as acusações começaram a surgir. Foi o Aelfric. Ele nunca superou aquela briga no casamento, gritou um homem. Aelfric, que estava presente, ficou vermelho. Você, que deixou seu porco solto para sujar tudo. A discussão escalou rapidamente, e só a intervenção de Hilda, que bateu uma colher de madeira em um balde vazio, evitou outra briga. Aldrich, que preferia o martelo às palavras, deu um passo à frente, levantando a mão para pedir silêncio. Brigar não vai limpar o poço, disse sua voz grave cortando o barulho. Precisamos descobrir o que aconteceu. E rápido. Os camponeses o ouviram, não porque ele era o ferreiro, mas porque sua calma contrastava com o pânico geral. Hadit, ao lado dele, sentiu um orgulho silencioso. Ele não era de falar, mas quando falava, a vila escutava. A decisão foi tomada. Um grupo, liderado por Aldrich e Wulfstan, iria até o riacho, que alimentava o poço, a algumas horas de caminhada.
para verificar se o problema vinha de lá. Hadith insistiu em ir junto, ignorando os olhares de desaprovação de algumas mulheres mais velhas. Se é o nosso poço, é o meu problema também, disse, com uma firmeza que não admitia discussão. Hilda, sorrindo, entregou a ela um cesto com pão e um pouco de queijo duro. Você é teimosa como uma mula, menina, mas é por isso que gosto de você. O grupo partiu ao meio-dia, com o sol fraco lutando para atravessar as nuvens. Além de Aldrich e Hadith Wolfstan, 2 outros homens se juntaram. Leofric, o jovem que tentara tocar flauta na festa, e Cuthbert, o velho que batucava colheres. A trilha para o riacho era estreita, cercada por arbustos espinhosos e árvores desnudas. O ar estava frio, e o silêncio do grupo era pesado, quebrado apenas pelo som dos passos na terra. Hadith segurava o pano rasgado na mão, virando-o de vez em quando, como se pudesse revelar algo mais. Se foi alguém, por que faria isso? Perguntou, mais para si mesma. Aldrich, caminhando à frente, respondeu sem se virar. Vingança ou só maldade? Em Wolfão nunca falta motivo. Quando chegaram ao riacho, a cena confirmou suas piores suspeitas. A água, que normalmente corria clara, estava turva, com um brilho oleoso na superfície. Galhos quebrados e terra remexida sugeriam que algo, ou alguém menos, havia estado ali. Hadith se abaixou, examinando o solo, e encontrou pegadas frescas, menores do que as de um homem adulto, mas profundas, como se carregassem peso. Alguém esteve aqui, disse, apontando. Wolfstan, sempre impulsivo, sugeriu que poderiam ser bandidos. Mas Cuthbert balançou a cabeça. Bandidos não sujam água. Eles roubam, não destroem. Enquanto o grupo discutia, Hadith notou algo preso entre as raízes de uma árvore próxima. Um saco pequeno, feito do mesmo tecido do pano que encontrara. Ela o pegou, sentindo um peso dentro. Ao abrir, encontrou pedaços de ervas secas, mas com um cheiro tão forte que fez seus olhos arderem. Isso não é comida, disse, mostrando aos outros. Aldrich cheirou e recuou. É veneno, ou algo para estragar a água. A descoberta mudou tudo. Não era um acidente. Alguém queria prejudicar Wolfão. O grupo voltou à vila ao entardecer carregando o saco e a notícia sombria. A multidão, que os esperava ansiosa, explodiu em murmúrios quando Aldrich explicou o que encontraram. Alguém jogou isso no riacho. E no poço, disse, segurando o saco para que todos vissem. As acusações voltaram, mais ferozes. Foi o mercador. Ele queria nos forçar a comprar água dele, gritou uma mulher. Não, foi alguém da vila. Quem mais saberia do riacho? Retrucou o outro. O Podre Godric, agora pálido, sugeriu uma oração, mas ninguém lhe deu atenção. Hadith, segurando o pano e o saco, olhou para Aldrich. Precisamos descobrir quem foi, antes que façam pior. Mas ambos sabiam que encontrar o culpado em uma vila onde todos se conheciam seria como procurar uma agulha em um palheiro. E o inverno, cada vez mais próximo, não esperaria. Quem seria capaz de tal ato? E como Aldrich e Hadith, recém-casados, lidariam com uma vila à beira do pânico? O crepúsculo cobria Wolfão com uma luz dourada, mas o ar estava carregado de tensão. A multidão ao redor do poço não se dispersava, mesmo com o frio da noite se aproximando. O saco de ervas venenosas que Aldrich segurava era como uma prova viva de traição. E os camponeses, normalmente unidos pela necessidade, agora se olhavam com desconfiança. Hadith, ao lado do marido, sentia o peso dos olhares Naumase como a noiva celebrada, mas como parte de uma vila à beira do caos. O pano rasgado e o saco de ervas estavam sobre a mesa improvisada onde dias antes haviam compartilhado pão e ali. Agora, eram evidências de algo muito mais sombrio. Aldrich, com a voz firme apesar do cansaço, tentou acalmar a multidão. Não vamos apontar dedos sem provas. Quem fez isso, quer que briguemos entre nós. Mas suas palavras eram como água em terra seca, menos absorvidas por alguns, ignoradas por outros. Ulfric, o velho contador de histórias, levantou a voz, apontando para o mercador, que ainda estava na vila, agora visivelmente nervoso. Foi ele, trouxe tecidos caros, e agora quer nos vender água limpa. O mercador, um homem magro de barba rala, levantou as mãos em defesa. E o vendo lei. Não veneno. Por que arruinaria meu próprio mercado? A multidão murmurava, dividida entre a raiva e a dúvida. Hadith,
segurando o pano rasgado. Notou algo que havia passado despercebido. Um bordado pequeno, quase invisível, na borda do tecido. Era um padrão simples, mas familiar, o mesmo que vira em um lenço que a filha do moleiro, a Elgifu, usava. No mercado, seu coração apertou. Elgifu era jovem, talvez 16 anos, conhecida por sua timidez e por evitar as fofocas da vila. Por que ela faria algo assim? Hadit puxou Aldrich para o lado, mostrando o bordado. Conheço isso. É da Elgifu. Mas por quê? Aldrich franziu a testa, a mente trabalhando rápido. Ela estava no casamento. Dançou com 2 rapazes. Lembra? Talvez alguém a tenha pressionado. A vila, enquanto isso, estava à beira de uma explosão. Ou Padre Godric, segurando sua cruz como um escudo, tentava impor ordem. Parem com essas acusações. Vamos orar e deixar Deus revelar o culpado. Mas sua voz era abafada pelos gritos. Hadit, sabendo que o tempo era curto, decidiu agir. Aldrich, precisamos falar com ela, sozinhos. Ele assentiu, e os 2 se afastaram da multidão, caminhando em direção à casa do moleiro, uma construção de taipa próxima ao riacho. Quando chegaram, Elgifu estava no quintal, moendo grãos, com um pilão. Seu rosto empalideceu ao ver Hadit segurando o pano. A Elgifu, precisamos conversar, disse Hadit, mantendo a voz suave, mas firme. A jovem hesitou, os olhos baixos, e então assentiu, entrando na casa com eles. O moleiro, seu pai, não estava presente, o que facilitava. Esqueeze, sentada em um banco tosco, a Elgifu parecia menor do que era, as mãos tremendo enquanto segurava o avental. Foi você, não foi? Perguntou Hadit, mostrando o pano. Elgifu não respondeu imediatamente, mas seus olhos marejaram. Eip, um longo silêncio, ela murmurou. Não queria machucar ninguém. Ele disse que era só para assustar. Ele quem? Perguntou Aldrich, sua voz mais dura do que pretendia. Elgifu engoliu em seco. Edwin L. Ele disse que a vila não valorizava o pai dele, que o trigo ruim era culpa dos outros. Queria que todos sentissem medo, para ele negociar com o mercador por água. Edwin, o jovem que dançara com a Elgifu no casamento, era filho de um fazendeiro que perdera boa parte da colheita. Hadit e Aldrich trocaram o olhar. Não era difícil imaginar a raiva de Edwin, mas envenenar o poço era um passo além da vingança mesquinha. Onde ele conseguiu as ervas? Perguntou Hadit. Elgifu hesitou, então confessou. Do mercador. Ele vendeu para Edwin, mas disse que era para matar ratos. A revelação confirmava as suspeitas, mas também complicava tudo. O mercador, mesmo que indiretamente, estava envolvido. Aldrich e Hadit decidiram agir rápido. Levaram a Elgifu de volta ao centro da vila, onde a multidão ainda discutia. Hadit levantou a mão, pedindo silêncio, algo que raramente fazia. A Elgifu tem algo a dizer, anunciou, empurrando a jovem gentilmente para a frente. Calm, voz trêmula. A Elgifu repetiu sua confissão, apontando Edwin como o culpado. A multidão explodiu em gritos, e Edwin, que estava entre os presentes, tentou fugir, mas foi segurado por Wulfstan e outros homens. O mercador, agora acuado, admitiu ter vendido as ervas, mas jurou que não sabia do plano. Eu vendo o que me pedem. Não sou feiticeiro. A vila, porém, não estava em humor para perdão. Ou Padre Godric, vendo uma chance de recuperar a autoridade, sugeriu que Edwin e a Elgifu fossem punidos. Mas Hadit interveio. Eles são jovens, erraram, mas não são assassinos. Precisamos limpar o poço, não queimar pessoas. Sua voz firme e clara trouxe um silêncio inesperado. Aldrich, ao lado dela, assentiu. Vamos trabalhar juntos. O poço é nosso. Vila é nossa. A decisão foi difícil, mas prática. Edwin e a Elgifu seriam responsáveis por ajudar a limpar o poço, sob a supervisão de Aldrich e outros homens. O mercador foi expulso, com a promessa de nunca mais voltar. Nos dias seguintes, a vila se uniu em um esforço coletivo. Cordas foram jogadas no poço, baldes de lama fétida foram retirados, e o riacho foi desviado temporariamente para evitar mais contaminação. Hadit, com sua habilidade de organização, coordenava as mulheres, que ferviam a água do riacho mais distante enquanto o poço era limpo. Aldrich, com sua força e paciência, liderava os homens, cavando e reforçando as paredes do poço. Semanas depois, a água começou a clarear. Não era perfeita, mas era potável, e a vila respirou aliviada. Edwin e Elgifu
embora marcados pela vergonha, foram lentamente reintegrados, trabalhando duro para recuperar a confiança. A vila, que poderia ter se despedaçado, encontrou força na união. Edith e Aldrich, no centro de tudo, tornaram-se mais do que um casal recém-casado. Eram um símbolo de resiliência, prova de que, em Wulfa, a comunidade sobrevivia até os piores invernos. À noite, enquanto a fogueira crepitava em sua casa, Hadit olhou para Aldrich, que consertava uma ferramenta à luz fraca. "HQ, estamos prontos para o inverno?" perguntou, com um sorriso cansado. Ele levantou os olhos, o rosto sujo de fuligem, mas com um brilho de esperança. "Com você, Hadit. Estou pronto para qualquer coisa." Ela riu, pegando a mão dele, e pela primeira vez em dias, sentiu que o futuro, embora incerto, era deles. Para construir Wulfa, com suas galinhas, porcos e fofocas, continuaria a girar, e no meio do caos, Aldrich e Hadit encontrariam seu lugar, forjando uma vida tão forte quanto o ferro que ele moldava. Deixe nos comentários o que achou da história, de onde está assistindo, e compartilhe suas próprias experiências de comunidade. Inscreva-se para mais histórias que nos lembram como o passado, mesmo com lama e alé, ainda ecoa em nós.